Aleluia. Graças a Yahweh, nós temos essa oportunidade de novo. Essa oportunidade de nos encontrar, rever, né? E também, para quem não pode ficar morando aqui, né? A oportunidade de ver de novo esse lugar, né? Que é um lugar marcado de muitas histórias, né? A história das nossas famílias, nosso povo, que é pequeno, né? Mas ele tem uma história que é marcada de fatos, né? Muito importantes, fatos sobrenaturais, e que pode crescer muito, né? Os filhos, os casamentos aí podem ainda crescer muito e chegar também novas pessoas. Irmãos, esse momento, ele é um momento muito importante, porque você tem a sua semana cheia de compromissos, trabalhos, a sua vida, a sua rotina. E agora é a hora de você dar uma faxina, né? Você dá uma faxina. Você vai pegar ali sua mente, seu coração e vai dar aquela faxina. Vai tirar todos os pensamentos, todos os sentimentos, preocupações, medos, né? As coisas que você faz durante a semana, e você vai deixar tudo limpinho, tudo zerado. Nenhum pensamento, nenhum sentimento. Por quê? Porque esse é o dia que ele preparou, que ele criou, para que nós pudéssemos ter um contato direto. Então, o que é o dia de hoje? O que é a oportunidade de hoje? É dia de falar dele. É dia de nós falarmos dele, né? Dia de nós falarmos dele, Yahweh. E nós temos, para isso, nós temos o que todos chamam de Bíblia, irmãos, né? Todos chamam de Bíblia. Irmãos, já tem um tempo que eu venho mostrando para os irmãos algumas coisas importantes sobre a Bíblia. Algumas coisas importantes. Por quê? Porque nós estamos no século XXI. Nós estamos numa época muito moderna, né? Como é que a Bíblia chega para nós? Ela chega assim, ó, um livro moderno, né, diferente, na loja, todo já prontinho, né? No idioma que a gente fala. Então, o que eu fiz? Eu comecei a mostrar para os irmãos como que foi formada, né? Se eu fosse viajar na história, como é que foi formado isso aqui, né? Vamos retomar esse assunto, né? Como é que foi formada a Bíblia que eu estudo hoje, como é que ela chegou na minha mão, o que ela é, né? Mas eu gostaria de ouvir dos irmãos primeiro as experiências que os irmãos tiveram, né? Durante a semana. O Shabbat, ele é o resumo da semana, né? Então, aquele que quiser comentar, essa semana eu aprendi isso, essa semana eu ouvi uma revelação disso, essa semana algo me chamou a atenção, eu tive uma dúvida, eu gostaria de dar uma opinião. Então, você que gostaria de participar desse estudo, comentando algo durante a semana, alguma revelação, algum ensinamento, alguma opinião, alguma dúvida, pode ficar à vontade. Ontem, você me falou uma coisa muito importante, eu fiquei bem pensativo sobre o nome de Yahushua e a adoração que a gente faz e tem que ser direcionada dele a tal Pai. Então eu queria que você me explicasse isso direitinho, porque eu fiquei um pouco confusa. Sim. Vou te dar um exemplo aqui. Eu louvei esse louvor último aí agora, chamando Yahushua maravilhoso. Deveria trocar o nome? Yahweh maravilhoso? Entendi. Um exemplo. Eu fiquei com isso na cabeça. Entendi. Bom, esse assunto, primeiramente, né, nós vamos ter que ter um preparo especial, né? Por quê? Porque nós já estamos acostumados com como é que eu vou dizer assim, a nossa vida, a nossa origem, a nossa cultura, ela vem de religiões que são religiões
que tenha ensinos, né? Ensinos mais voltado, né? Mais voltado para algumas práticas culturais do que propriamente assim aquela coisa pura da escritura, né? Então, quando você vai falar assim, vamos tratar de um assunto como adoração, é claro que o que o povo está acostumado vai trazer um choque, né? Vai trazer um choque. Por exemplo, quando você pega a Bíblia, aí é diferente. Uma coisa é você ficar a vida toda ouvindo a tradição do povo, das igrejas. Por exemplo, o Brasil, né? Desde que nós nascemos aqui, nós estamos acostumados com o Brasil, um país extremamente o quê? Católico, espírita e protestante, não é isso? Então, quando você vai falar de coisas bíblicas profundas aí, você vai ter que enfrentar essa bagagem que a gente tem, tradição de catolicismo, espiritismo e protestantismo. Ah, mas encontra sim algumas diferenças? Encontra. Vai encontrar algumas diferenças. Por quê, irmãos? Porque você já vai pegar a sua Bíblia de hoje e já vai procurar de onde ela veio. Está vendo como é que muda muita coisa? Ah, mas como assim que muda? Muda da seguinte forma: quando eu pego a Bíblia, que foi copiada, ela está no meu idioma português. Aí quando eu pergunto assim, a minha Bíblia está em português, mas ela já começou assim? Não, ela foi copiada de outra. Ah, então me dá a Bíblia, que foi escrita lá na época, de onde ela foi copiada, para eu querer aprender melhor a Bíblia. A pessoa que faz isso, irmão, você acha certo ela fazer isso? Aos olhos de Yahweh, o que essa pessoa está fazendo? Ela está fazendo uma coisa certa? Está. Por quê? Porque ela está querendo entender melhor aquilo que Yahweh falou. Então, quando você, por exemplo, você perguntou adoração, né? Adoração. Eu ouvi dizer que o povo, a Bíblia, na sua mensagem original, ela traz uma mensagem que é monoteísta. Interessante. Eu queria ver aqui, quem aqui já ouviu essa palavra, monoteísta? Um só Deus. Hã? Um só Deus. Então, o irmão Gabriel, ele coloca, né, para traduzir essa palavra, um só Elohim, né? Um só Elohim. Bom, se ele coloca que monoteísta é um só Elohim, vou explicar para vocês o seguinte: quando eu procuro entender esse conceito, como eu estou acostumado com espiritismo, protestantismo e catolicismo, não vai ser fácil. Por quê? Porque o povo da terra, em desde o início da criação, ele sempre foi um povo politeísta. O que é um povo politeísta? É o contrário de monoteísta. Mono significa prefixo mono, um só. Poli, aí é mais de um, né? Então, por que o povo da terra, ele é acostumado com mais de um Elohim, tá? Então, nós estamos começando bem do início para vocês entenderem, né? Nós vamos entender o que é Elohim. Monoteísmo, um só Elohim. O que é Elohim, então? Para mim entender primeiro o que é mais de um só, eu preciso entender o que é Elohim. A palavra Elohim significa alguém que tem muito poder. Então, na escritura, quando eu vejo a palavra Elohim, quem pode ser chamado de Elohim na escritura? Juízes, governos, reis, porque são pessoas que têm muito poder. Então na Bíblia não tem problema chamar um ser humano que tem muita autoridade de Elohim? Não tem. Moisés foi chamado de Elohim, né?
Então, qual que é a dificuldade de chamar alguém de Elohim? Nenhuma. Por quê? Porque alguém que tem muito poder. No singular, Elohá. Quando você fala Elohá, é o singular. Você está falando de um só, poderoso. Quando eu falo Elohai, o meu poderoso. E quando eu falo Elohim, poderosos, mais de um. Ok? Eu posso usar a palavra Elohim, que é plural, quando eu estiver me referindo a um só? Também pode. Por quê? Porque às vezes usamos a palavra Elohim quando a pessoa tem uma autoridade muito grande, muito poderoso. Então por isso às vezes eles não usam o singular Elohá, eles usam Elohim, porque às vezes é uma autoridade muito grande, alguém muito poderoso. Mas mesmo assim, você vai achar a palavra Elohim sendo usada até mesmo para seres humanos, Moisés e tal. Então por que Moisés foi chamado na escritura de Elohim? Significa que eu posso adorar Moisés? Agora que nós vamos entender o que é politeísmo e o que é monoteísmo. Ok? Vamos lá. Os povos que eles são chamados de pagãos, o que significa isso? São pessoas que não faziam parte do povo de Yahweh. Então eles praticavam aquilo que eles queriam. Por exemplo, vamos supor que você chega no país e pergunta para a pessoa assim: ô fulano, como é que você vive? Eu vivo do jeito que eu quero. Não é assim? Ô fulano, como você vive? Olha, não leva a mão, eu vivo do jeito que eu quero. Eu faço as minhas regras. Tem gente que criou uma frase assim: meu corpo, minhas regras. Então quer dizer, ele cria até algumas frases, né? Por quê? Porque a pessoa, ela está sem humildade. A pessoa está sem humildade. Ela não quer submeter a algum tipo de autoridade, algum tipo de disciplina. Então eles chamam de pessoas assim, povo pagão. Povo que não se submete aos mandamentos de Yahweh. E tem um povo de Yahweh. Então por que eles eram muito comuns ser politeístas? Porque para eles é o seguinte: vamos supor que ele invocou aqui uma entidade. Você sabe que uma entidade, no português a gente chama de anjo, né? Vamos supor que a pessoa foi ali numa reunião ali e invocou ali. Geralmente acontece muito no espiritismo, mas tem muito lugar que faz isso. Por exemplo, no protestantismo, na católica, em várias religiões acontece isso. Até na nossa Bíblia aqui, na nossa religião aqui, nós sabemos que existem outras entidades além do Criador, não tem? Anjos. Só que aí eu faço a pergunta: aqui a gente chama eles, a gente invoca eles? Não. Eles fazem isso somente com o Messias. E aí é que está a pergunta que você fez. A nossa religião, ela não faz isso com anjos, com entidades, mas a gente tem costume de às vezes fazer isso com o Messias. Isso é bíblico ou isso é uma prática que a gente aprendeu das tradições religiosas e tal? É isso que nós vamos descobrir aqui agora, ok? Então, o povo de outras nações, o povo politeísta, eles nunca ficavam em um só. Por quê? Porque quando eles se deparavam com a existência de outras entidades, existe uma entidade aqui. Então vamos invocá-la. Aí ficava com ela também. Às vezes tinha nações que eles não ficavam com muitas entidades, não. Eles escolhiam geralmente 3. Quem já ouviu falar da palavra trindade? Essa palavra trindade é quando a religião escolhia: gente, aqui na nossa religião nós vamos escolher 3 entidades. Então eles adoravam uma trindade, tá vendo? Quem adora dessa forma, ele é monoteísta? Se você adora 3 ou 2, você é uma pessoa, não é monoteísta. Esse aqui é o primeiro entendimento que você tem que ter na sua cabeça. Quando eu chego numa igreja e eles adoram 2, eles são monoteístas? Não são. A palavra mono significa um só. Então, na Bíblia, qual é o ensinamento que está correto? É o que você perguntou, né? Você quer conferir na Bíblia. Na Bíblia é o seguinte: eles chegaram para o Messias e perguntaram para ele: mestre, põe aí para nós, porque ele estava observando o Messias. O Messias, ele discutia com líderes, né? Tinha muitos líderes. Irmãos, se eu falar com vocês que naquela época do Messias,
existia muitas yeshivá, muitas escolas de estudo bíblico gigantes. As duas maiores escolas, que você, até quando você está lendo a Bíblia, você já deve ter visto o nome de um grande líder de escola, porque quando eles formavam, eles estudavam muitos anos na faculdade, e eles se formavam, aí eles, quando terminavam, eles tinham um título de rabino, do hebraico, né? Rav, elevado, Rav, elevado, significa elevado, então alguém que já é um professor, né? Já é um professor. Então na época do Messias tinha muito disso. Quem lembra de um versículo que fala na época da Bíblia, do Messias, que fala que alguém estudou aos pés de Gamaliel? Paulo. Né? Algumas pessoas aí que já leem a Bíblia há muito tempo já devem ter visto esse versículo. Eu sou... Existia um grande status em você quando você falava que era de uma escola famosa. E na época as duas grandes escolas mais famosas eram Hillel, que provavelmente era o patriarca de Gamaliel, né? Gamaliel poderia ser filho de Hillel. Então tinha as duas escolas, né? Shammai, a escola de Shammai e a escola de Hillel. Então você vê muitas discussões ali na Bíblia sobre essas escolas. Por quê? Porque foram as escolas que estavam governando na época que o Messias chegou. Então eles discutiam com eles os assuntos, né? Os assuntos mais complicados que eles discutiam era sobre casamento, e também eles discutiam sobre outros assuntos complexos também. Mas os assuntos que eles discutiam que eram mais complexos eram os assuntos sobre o casamento e sobre a circuncisão. Tanto é que você vai ver Paulo, ele discutindo muito sobre circuncisão na carta dele. Por quê? Porque a escola de Hillel, ela era uma escola mais, um pouco mais compreensiva, mais flexível, entendeu? Ela entendia assim, que você chegava na igreja e você não ia passar pela circuncisão de cara. Você teria que primeiro passar por um processo de aprendizagem. E a escola de Shammai era uma escola mais rigorosa. Ela já chegava, já exigia tudo de você. Você chegava na igreja, você queria participar, olha, você pode entrar aqui e participar conosco? Pode, você vai ter que fazer tudo. Então Paulo discutiu muito com essa escola de Hillel. E muita gente, quando lê as cartas de Paulo, acha que Paulo está falando outras coisas, mas é por causa dessa discussão que acontecia. Por exemplo, a escola dos essênios, que eles acham que é a mesma escola de João Batista, ela tinha uma regra que chamava Maaseh Torá, e Paulo cita isso na carta dele, chama Obras da Lei. Então uma pessoa, por exemplo, brasileira, um pastor, quando está ensinando as cartas de Paulo, aí ele lá na Obras da Lei, Paulo falou que não precisa mais de mandamento. Não, ele está falando de Obras da Lei, é outra coisa. Então a pessoa que não conhece a história da cultura, ele não vai entender direito a Bíblia. Ele vai chegar na igreja e falar assim, gente, não precisa mais de mandamento, o apóstolo Paulo morreu. Ele está falando de Maaseh Torá, é uma coisa que tinha na escola dos essênios. Então, é necessário entender a cultura da época para poder ensinar a Bíblia? Claro, irmãos. Você chega lá, você está vendo uma carta de Paulo lá, olha, Paulo liberou tudo. Eu já vi muito pastor ensinar isso. Acabou tudo, gente, acabou tudo. Eu mostrei para os irmãos aqui um texto aqui, de uma carta paulina, no original aqui. O irmão falou assim, mas é diferente. Não é assim. Paulo vai chegar lá muitos anos depois e ele vai desmanchar uma coisa que Yahweh colocou, mandamento. Ninguém tira. O Messias falou assim, não pense que eu vim acabar com os mandamentos. Se nem o Messias teve autoridade para tirar, como é que o Paulo ia fazer isso, né? Mas voltando aqui, então ele chegou para o Messias estava discutindo com esses mestres, pessoas muito importantes ali da sociedade, da época, né? E quando ele viu que o Messias, ele era muito inteligente para ensinar a Bíblia, então esse que ele chamava de Sofer, era um contador, ele era alguém que escrevia a escritura, ele era chamado de contador, a palavra hebraica original é um Sofer, um escriba. Por que contador? Porque a Bíblia, ela é um livro codificado, eles tinham que contar as letras e os espaços, mas isso eu comento com vocês depois. Então esse que chegou ali para perguntar para o Messias era alguém que entendia muito mesmo da Bíblia, ele era um escriba, né? E ele viu e falou assim, esse mestre, ele é um mestre novo, mas eu estou vendo aqui que ele está, como é que se poderia dizer? Ele está se destacando, ele está ensinando para essas autoridades, né? Quer dizer, eu pego um rabino ali famoso, e ele está ensinando esse rabino, aí ele ficou curioso, né? Aí o escriba ficou curioso, falou assim, eu vou chegar para ele e eu vou ver como é que é isso, ele tem muito conhecimento. Então
Então, esse povo da época, eles sabiam quando alguém era destacado em conhecimento, quando alguém era muito inteligente, quando alguém era muito sábio, recebia sabedoria direta de Yahweh, então ele ficou interessado naquele rabino. Então ele chega para Yahushua, ele chega para o Messias, ele fala assim, mestre, admirado com a sabedoria dele, aí ele faz uma pergunta que é muito difícil para ver se ele ia responder, porque muitas respostas, muitas perguntas, elas não tinham resposta, era difícil, era muito difícil. Então ele preparou uma pergunta bem difícil e chegou para o Messias. Mestre, da frente de todo mundo, se ele respondesse errado, você sabe que a pessoa é reprovada, né? O rabino não é bom, não soube responder, ele ficou sem resposta. Aí ele chegou a mais difícil, chegou para ele, mestre, qual é o versículo mais importante da Bíblia? Agora complicou, agora ele pegou pesado, uma pergunta difícil. Por quê? Porque para o povo daquela época ali, eles entendiam que a escritura era muito sagrada. Então eu pego uma escritura ali, cheia de coisas importantes ali, coisas sagradas, como é que eu vou tirar um versículo só e falar, isso é o mais importante, entendeu? Então deixou ele numa situação difícil. Ele falou assim, mestre, qual que é o versículo mais importante da Bíblia? Agora vem a resposta de toda a sabedoria. Ele responde justamente o que você falou. É a pergunta que ela colocou. A pergunta que a Égida colocou sobre o monoteísmo. E a resposta dele foi a sua pergunta. Ele falou assim, primeiro de tudo, o primeiro versículo, Shema Israel. Ele citou o mandamento do monoteísmo. Ouça, Israel. Yahweh é o nosso Elohim e Yahweh é um só. Então, às vezes eu tenho uma pessoa que está acostumada com a cultura moderna, catolicismo, protestantismo, espiritismo, ele não vai perceber o que ele respondeu. Por quê? Porque quando uma pessoa moderna, ela está lendo a Bíblia, ela chega nessa parte da Bíblia, ela fala assim, olha lá, está vendo? Aqui, os 10 mandamentos. Mas a pessoa não percebe que antes de dar os 10 mandamentos, ele deu um mandamento antes, o mais importante de todos. Qual que é? Está vendo que esse início aí passa desapercebido pelas escolas bíblicas das igrejas modernas? Elas não percebem. Olha, na hora dos 10 mandamentos, ele fala alguma coisa antes, e aquilo que ele fala antes é o mais importante, o Messias falou que é o mais importante de todos, e é o mandamento maior. Vamos descobrir então qual é esse versículo mais importante que você vai responder a sua pergunta. Olha só. Primeiro, Anoki, Ani, isso é uma apresentação em hebraico, ele está dizendo, eu sou, ele está se apresentando para o povo, eu sou Yahweh. Então, ele está, você já viu quando você saía assim, você conhecia uma pessoa assim, dava tremedinho? O que ficava gravado? Você não gravou o nome dela, você esqueceu o nome dela, tem que gravar e escrever na agenda. Então, gente, para vocês entenderem a Bíblia, vocês têm que entender uma coisa, nome na Bíblia, ele carrega a essência da pessoa. Na Bíblia, eles não davam nome por acaso, não. Meu filho nasceu, eu vou pôr um nome de artista de Hollywood. É diferente, entendeu? Vou pôr um nome que eu vi na televisão que eu achei bonito. Não é assim. O nome na Bíblia, ele carrega as energias da Neshama. Nefesh, Neshama. As energias que compõem o seu ser imaterial. Você sabia que dentro do seu corpo existe um ser que não é feito de matéria, é feito de pura energia? É a sua Neshama, a sua alma. E você, quando ficar sem o seu corpo físico, você continua existindo nessa alma. E vai saber o que vai acontecer com você. Vai saber o que vai acontecer com a gente. Quando perde o corpo, o que vai acontecer? O texto bíblico fala para você, não seja encontrado nu. Quer dizer, é uma coisa perigosa. Quando você perde o corpo, você tem que estar o quê? Amparado. Ele tem que ter um lugar para nós, a nossa alma, né? Então o nome ele carrega. Então quando ele chega e dá o nome, Ani Yahweh, ele está se apresentando, você tem que ver que ele está dando um nome para você. Quando ele dá o nome, ele fala assim, interessante agora, ponto principal do nosso estudo, grava esse versículo que eu vou passar para vocês. Esse versículo, 3,15, ele fala assim, o meu nome é Yahweh, e eu quero ser chamado por esse nome para sempre. Ora, talvez um pastor de uma igreja moderna não vai entender esse versículo.
Por quê? Porque ele vai passar por cima dele. Ele vai atropelar esse versículo, ele não vai nem querer saber de praticar esse versículo. Mas ali, quem tem entendimento, ele deu um mandamento? Deu. O meu nome é Yahweh e eu quero ser chamado por esse nome. É difícil me chamar por esse nome, eu quero ser chamado por esse nome para sempre. Ah, mas eu não tinha visto esse versículo. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Irmãos, qual que é a diferença? A diferença é que Yahweh, ele vai falar com alguém que está com o coração aberto e a pessoa vai obedecer. Mas ele vai falar com alguém que está com o coração fechado, o coração duro. Como é que diz o versículo? Eu estou batendo no seu coração aquele que abrir. Então, tem gente que você fala o versículo entra. Ele entra. A pessoa vai querer viver aquele versículo. Mas tem gente com o coração fechado. E aí ele vai querer, não vai querer obedecer o mandamento. Na Bíblia nós vimos pessoas com o coração fechado. Quem que nós vimos na Bíblia com o coração fechado? Não queria. Queria fazer do jeito dele. Queria fazer do jeito dele. A Bíblia mostra o Caim oferecendo um sacrifício diferente. Eles ofereciam o sangue, né? Caim não ofereceu sangue. Algumas pessoas comentam por quê, né? Fica comentando por quê, e ainda acham que ele poderia ter feito uma oferta errada, porque misturou ali lã, né? Um tecido de origem animal, com o linho, que é um tecido de origem vegetal, e isso era proibido pela Torá. Então eles ficam discutindo o que poderia ter feito de errado ali naquele sacrifício, mas enfim, o coração dele estava fechado. Ora, eu estou ouvindo ele falando aqui, olha, o meu nome é Yahweh, e eu quero ser chamado por esse nome para sempre. Isso não é um mandamento? Não sei, parece que ele está só pedindo. Não é mandamento, parece que ele está só pedindo, vai. Vamos ouvir. Eu anotei aqui, né? Ela fez uma segunda pergunta, que se remete a Isaías 9,6, né? Que Isaías 9,6 fala que é um dos títulos a qual Yahushua recebe. Maravilhoso, príncipe da paz, conselheiro, né? Então Yahushua recebe alguns títulos. E também eu acho que a maior dúvida que a gente está tendo atualmente, né, como é um tema que a gente vem comentando muito, é o louvar e adorar. Louvar é diferente de adorar, porque vamos colocar assim um exemplo. Salmo 45 é um salmo dedicado ao rei, né, falando do rei e das jovens de Israel que o Senhor abençoa, mas por isso o Senhor abençoa. É um salmo voltado, né, para o rei de Israel. Não é um salmo direcionado ao Criador. Então, os salmos, né, 150 salmos temos gravados nas nossas escrituras, que são salmos ao Criador, salmo ao rei, né, que são louvores. Então, muitas vezes a gente acaba tendo uma dúvida, né, no louvor. E louvar a Yahushua, eu não vi nenhum lugar que fala que não pode louvá-lo, né? O que seria louvá-lo? Engrandecê-lo, né? Contar sobre os atos, sobre o que ele fez, porque ele recebe títulos como Rei dos Reis, advogado, tem os títulos do Pai, né? Que é forte, poderoso, que são do Pai, mas Yahushua também nas Escrituras recebe mais de 50, como se fala? Títulos, que é para a figura dele. Então, muitas vezes a gente tem a dúvida no adorar e louvar, né? Nas Escrituras, pelo menos no que eu vi, no tangente a Yahushua, não impede da gente louvar ele, mas dando também graças ao Pai, porque os salmos aqui, né, o 45 é um exemplo, fala do rei, mas fala que o rei só tem essa força porque Yahweh dá. Então, a gente tem que se atentar o que é para o pai e o que é para o filho. Louvar o filho não tem nada que nos proíba, pelo menos o que eu li tangente às Escrituras. Agora, o serviço de adoração, né? Porque o que é o serviço de adoração? A nossa oração, a nossa
vida é dedicada ao Pai, ao serviço. Hoje a gente está aqui, Shabbat, reunido, não porque o Filho ordenou alguma coisa, mas porque o Pai ordenou. Eu também anotei uma coisa que talvez traga dúvida no tangente ao monoteísmo, que as pessoas vão colocar assim, conseguem entender que o Espírito pertence ao Pai, mas Yahushua sair do Pai, a mesma natureza do Pai. Então, esse mesma natureza é o que confunde as pessoas. Se ele é da mesma natureza, dois. Né? O pai e o filho, porque esse é quando se lê, vou utilizar do palavreado das pessoas normais, quando se lê o Novo Testamento, a Brit Hadashah, se lê mesma natureza, se é a mesma natureza, dois. É isso que normalmente pessoas como o meu pai, que vem de uma linha da natalidade, critica, né, as pessoas que crêem no nascimento virginal e mesma natureza do pai. Se é a mesma natureza, muitas vezes a gente se diz monoteísta, mas está afirmando que mesma natureza, Então é isso que confunde, né, as pessoas, porque não conseguem compreender que Yahweh é um, e como ele, não existe nenhum outro. Yahushua pode ser nascido dele, mas não é como ele é único, ele é o primeiro do universo. Então, é o que confunde. E normalmente as nossas dúvidas não está nem ligado ao que tange, como se fala? O eterno ser um. Mas está na questão do louvor. Fala assim, eu posso dedicar louvores a Yahushua? Tem louvores a ele. Igual quando a gente canta o hino que o Kelvin gosta. Um menino nasceu. A gente está no velho, né? A gente está cantando o hino de Isaías, mas que se refere a uma coisa futura, que é Yahushua. Que aí ele ganha o título maravilhoso, Príncipe da Paz. Aí em 1 João 2:1, né, fala que ele é advogado. Então ele recebe muitos títulos e a gente também canta Rei dos Reis, né, e a gente recebe Rei dos Santos. Ele recebe títulos que muitas vezes a gente traz no nosso louvor que se refere a ele. Então, qual louvor devemos procurar? Louvores que falam sobre Yahushua, mas dá graça ao Pai, que é como ele ensinou, ou somente louvores ao Criador? Porque eu percebo que na nossa igreja está nessa questão. Yahushua pode receber louvores? Muitas vezes a dúvida nem tange ao monoteísmo, tange ao... eu sempre louvei e contei as histórias de Yahushua. Posso continuar? Porque a gente tem que ter louvores, né? Igual os salmos, muitos dedicados somente a Yahweh, mas a gente vê alguns salmos que falam sobre o rei Davi, fala sobre o mestre do canto. Então, hoje, a gente conhecendo a Yahushua, né? Ele recebendo o título de Rei dos Reis, o Rei dos Santos, né, que nós somos chamados de santo, ele pode ainda ser louvado ou tem que parar com isso? Yahushua pode ser louvado? Irmãos, qualquer pessoa pode ser louvado. Na Bíblia você vai encontrar seres humanos recebendo louvores, barakah, bênção, louvores. Então, louvar é apenas o quê? Bem dizer, abençoar, isso aí, ser humano. Você vai encontrar, por exemplo, na Bíblia, esposas fiéis sendo chamadas, recebendo louvores. Por quê? Porque elas são muito dedicadas. Na Bíblia elas aparecem como, o termo que aparece na Bíblia é mulher virtuosa. Quem já viu isso na Bíblia? Mulher virtuosa. Então louvar é comum. Qualquer pessoa pode receber louvor. Agora, quando o louvor... o Todd subiu lá. Agora... Todd está voando agora. Agora, quando o louvor, irmãos,
ele é utilizado em um serviço de adoração, entendeu a diferença? Por exemplo, vou mostrar para vocês aqui. Quando o inimigo chega para o Messias, o que o Messias responde para ele? Responde o Shema de novo. Adore somente a Yahweh e preste serviço sagrado de culto somente a Yahweh. Eu estou fazendo um serviço sagrado de culto. Tem pessoas que recebem o cargo do serviço de adoração com louvor, que é em hebraico Hazar. É uma pessoa que ele tem a profissão, ele tem um cargo. Então, quando ele está fazendo esse serviço de louvor e adoração, aí já é o louvor no serviço de adoração. É aquilo que ele fala com o inimigo ali no monte, né? Você lembra que o inimigo falou para ele adorar ele? Olha, eu te dou o mundo todo, hein? Eu te dou a glória. Mostrou para ele aqueles reinos lá e tal. Eu te dou tudo aqui, ó. O que você tem que fazer? Você só tem que me adorar. Aí é nessa hora que o Messias responde isso, essa pergunta que a Lígia colocou, é nessa hora que ele responde a pergunta. Ele responde justamente com o versículo do chamar: adore somente a Yahweh e preste serviço de adoração, que é avodar, serviço de culto, são ações sagradas que você faz somente a ele. Então veja que o Messias, nesse versículo, ele cita a palavra somente, ou seja, ele mantém o chamar. Tanto é que Yahushua, ele fazia culto toda semana. Ele frequentava a congregação e ele adorava, cantava para Yahweh. Você vai encontrar um versículo na Bíblia que vai mostrar Yahushua fazendo um culto e cantando salmos de louvor a Yahweh. Ah, mas tem texto na Bíblia que o texto está falando de outra pessoa que não é Yahweh, está falando do Messias, está falando do rei. Nesse caso, você vai estar apenas cantando aquele versículo. Você não está adorando o Messias, você está cantando um versículo que fala sobre ele. Normal. Mas deixa eu só completar aqui, só um instante. Aquele versículo de Isaías, por exemplo: príncipe da paz, Elohim forte, Pai eterno. Ah, mas na minha Bíblia está Pai da eternidade. Não, original, Pai eterno. Aí nós temos um probleminha com as traduções. Por isso que eu falei com vocês, a Bíblia você tem que pegar o que está lá no original. Não adianta você pegar uma cópia, né? Ah, na minha aqui está Pai da eternidade. Pai eterno. Como é que ele vai ser superior à eternidade? Ele poderia ser superior à eternidade se ele não tivesse tido um início. O Messias teve um início? sim. O provérbio fala que é a primeira coisa a ser criada. Lá em provérbio fala, o primeiro a ser criado. Então ele teve um início, né? Agora, a mesma natureza, como é que eu entendo essa frase? Mesma natureza. É claro que no original não está dessa forma, mas nós usamos no português essa frase. O Messias tem a mesma natureza. Como é que eu entendo esse versículo, essa frase? O Messias tem a mesma natureza. Significa que ele é do mesmo tamanho do Pai? Porque na Bíblia ele fala, o Pai é maior do que eu. Então, mesma natureza não significa que é do mesmo tamanho. Não significa que quebrou o Shema por causa disso. Agora não é um só. Não é um só Elohim. Agora são dois. Tanto é que o Messias fala no livro de João: a vida eterna é as pessoas conhecerem que existe um só Elohim verdadeiro e é o Senhor. O Messias falando que o Pai é o único Elohim verdadeiro e que a vida eterna está em as pessoas conhecerem isso. Quem já leu esse versículo? Esse versículo está, vamos pegar 17 de João? Quem consegue achar 17 de João para nós? 17 de João para nós. Verso 3. Livro de João, capítulo 17 e verso 3. Por que esse versículo é forte, irmãos? Porque ele envolve salvação, vida eterna, né? Dificilmente você vê um versículo onde ele cita a vida eterna, ele cita a salvação, mas nesse aí ele fala. Inclusive, esse versículo tem a ver com aquela parte que ele fala assim, ó: os gentios eles não sabem o que adoram, nós, judeus, sabemos o que adoramos. Quer dizer que ele faz esse versículo combinado com esse de João, são dois assuntos semelhantes, né? Aquele lá do poço lá que ele conversa com a mulher no João, ele fala assim, ó: vocês não sabem o que vocês adoram, nós sabemos o que nós adoramos, nós conhecemos o que nós adoramos. E agora nós estamos vendo esse versículo de 17:3 de João, que ele fala de conhecer quem você adora. Então como é que está aí na Bíblia de vocês? Quem achou pode ler bem alto. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Elohim verdadeiro. Amém. E a Yahushua Mashiach, aquele que tu enviaste. Amém. Então, a vida eterna
conhecer. Por que ele fala conhecer? Porque tem gente que não descobriu isso ainda, não conhece isso ainda. Agora eu estou fazendo um serviço de adoração aqui. Naquele serviço ali, eu estou cantando um versículo que fala do Messias. Tem problema? Claro que não. Eu estou citando um texto, um versículo da Bíblia na hora da adoração. Eu estou adorando aquele personagem ali? Não significa que eu estou adorando. Agora, quando eu faço um serviço de adoração e eu coloco louvor naquele serviço de adoração, quem que é o personagem que está recebendo a adoração? Quem que é? Biblicamente, quem que deveria ser? A pessoa com quem eu estou conversando ali e entregando aquelas palavras. Pela Bíblia seria quem? Deveria ser quem? O que os irmãos acham? Quem que é o personagem que está ali naquele versículo chamar? Adore somente a Ele. Não é o Pai? Mas o que a gente vê hoje, as pessoas que não têm muito entendimento disso? Eles trocaram o personagem e eles conversam. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Oração, ela é uma forma de adoração, não é? Qual que é a principal oração ali que eles falam que foi ensinada pelo Messias? Pai Nosso. Vejam se vocês conseguem perceber com quem eu estou conversando no Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu. Eu estou falando com o Messias ou com o Pai? Então, hoje em dia, muitos irmãos não conseguem fazer a interpretação gramatical do português. Eles não conseguem perceber quem é o personagem que está sendo direcionado para ele as palavras. Quando eu estou falando aqui, Pai Nosso, no céu, eu estou conversando com alguém, mas quando a pessoa não tem aquele entendimento de interpretação de texto, ela não consegue perceber quem é o sujeito, o personagem que está recebendo aquelas palavras. Então, quando, por exemplo, a pessoa vai fazer uma música, ela faz uma música naquele serviço de adoração, mas na letra da música, ela conversa com quem? Está direcionando para quem? Para o Pai. E é isso que eles não têm aquela compreensão. Eles fazem as letras conversando com o Messias. Eles focaram só no Messias, conversando com o Messias. O personagem com quem eles estão conversando ali é o Messias. Por que acontece isso na época de hoje, na época moderna? Por que houve essa inversão aí entre o pai e o filho como personagem para receber o serviço de adoração? Somente a ele prestará serviço de adoração, serviço de culto, tal. O Messias falou isso, somente a ele. Então, quando você está lendo em Filipenses, tem um versículo que diz assim: nem passou pela cabeça do Messias ocupar o lugar do Pai para receber essa adoração. Então, isso que está escrito em Filipenses é muito importante para o nosso estudo. Por quê? Porque se lá fala que nem passou pela cabeça do Messias ocupar essa posição para receber essas adorações, no serviço sagrado de adoração, se isso nem passou pela cabeça do Messias, quem que inventou isso, então? Existe uma doutrina que começou no século III, chamada doutrina da Trindade. Então, eu explico para os irmãos que é perigoso hoje quando você vai falar com as pessoas na rua, porque tem pessoa que ela pode até te agredir, porque a vida inteira adorou em Trindade. Eu vi um pastor, irmãos, cheio de diploma de curso de teologia. Não, mas tem que adorar, é o Messias mesmo. Uai, mas não era o Pai? O Shema, o único? Mas nós nem sabemos o que é Shema. Irmãos, eu não tenho vergonha de falar, eu nem sabia o que significava isso. Mas é a parte mais importante. Uai, é a parte mais importante? Vai, coloca aí para mim, Deuteronômio 6. Vamos ver como é que é isso. Deuteronômio 6. Vamos ver, quem achar pode ler. Quem achar Deuteronômio 6 pode ler. Se achar o verso 4. Deuteronômio 6, 4. Quem achar pode ler. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, e o único Senhor. Olha só, irmão, fica difícil hoje para o evangélico estudar a Bíblia. O versículo mais importante da Bíblia, quando ele chega lá, quem que é o único? Senhor. Mas pode ser qualquer um. Ou seja, no lugar da palavra que tinha o nome dele, que expressava toda, colocaram a palavra Senhor.
A palavra Senhor, né, ou Baal, né, tem gente que acha que é até ironia, que é a mesma palavra usada para Baal, que é um dos maiores ídolos que já teve na Bíblia, né? Às vezes é até uma coincidência, alguma coisa assim, tem gente que não acredita em coincidência, mas para sumir com o nome, por que some, irmãos? Porque nós temos um negócio que chama, como é que chama aí? Quem estudou psicologia? Cognição, né? É uma indução psicológica. Você está vendo a palavra tanto na sua frente, você não fala mais o nome dele, você vai falar Senhor. Você está vendo tanto lá que você vai falar o quê? El. Você vai chamar ele só de El. Ô fulano, por que você está chamando ele de El? Não sei, eu vi a palavra direto aqui. Tem uma congregação que estava chamando ele de Yod, Rei, Vav, Rei. Uai, mas é demorado, né? Gente, a pessoa está ouvindo tanto colocar outra palavra. Isso, irmãos, como é que se chama essa prática no português? Eufemismo. É quando você pega uma palavra, troca ela, ninguém nunca mais vai ver aquela palavra que você escondeu. Por quê? Você pegou o nome dele que estava ali. Não, essa palavra aparece, o nome dele aparece quase 7.000 vezes no texto. É a palavra que eles mais escreveram esse nome. Ou seja, é a palavra mais importante da Bíblia. Aí eles tiraram ela, colocaram outra no lugar, nunca mais ninguém viu essa palavra. Você é crente, quem você adora? Deus. Senhor. Não, tem um pastor ali que conhece muito da Bíblia, formado em teologia. Ele colocou o nome dele aí, eu sou. Está esquentando. Continua tentando, estudando mais a Bíblia, você vai chegar no nome dele. Está esquentando. Irmãos, naquele lugar não vai descobrir nunca. As Bíblias brasileiras estão tudo Senhor. Tudo Senhor. E quando eles vão muito, eles colocam Deus. Essa já melhorou, colocou Deus. Já está melhorando um pouquinho, Senhor Deus. Irmãos, quando você descobre a verdade, o que a Bíblia diz que acontece com você? A verdade? Conhecereis a verdade, a verdade libertará. Então, quando ele fala assim, o texto de Êxodo, né? O meu nome é Yahweh. E eu quero ser chamado assim para sempre. Irmão, não tem que discutir. Não, mas eu vou chamar de Deus, vou chamar de Senhor. Ele pediu, ele mandou, no caso, não é pedir. Ele mandou, é para chamar ele assim, né? Chamar ele de Yahweh. Agora, sobre a questão do louvor, eu falo que é perigoso pelo seguinte, porque a pessoa lá fora, você chega para ela falar essas coisas, ô irmão, misericórdia, onde é que você aprendeu esses treinos? Você está estudando com quem? Onde é que você aprendeu essas coisas aí? Misericórdia, você vai fazer uma campanha para você apertar, você está carregado de demônio. Ué, falou que a Trindade está errada, falou que não pode adorar o Messias, você está carregado de demônio, você tem que fazer uma campanha aí, porque vai ser difícil libertar você, viu? Então, quer dizer, as pessoas lá fora, eu não estou falando, irmão, que você não pode ensinar isso lá fora. Estou falando que você não pode. Eu estou explicando para vocês que a verdade, ela tem um preço. A verdade, ela tem um preço. Por exemplo, as pessoas da igreja antigamente, na época do Messias, eles iam ensinar a verdade lá, eles não tinham coragem. Não tinham coragem. Eles tinham medo. Entendeu? Quem tinha coragem, sabe quem que é? Os profetas. O profeta chegava assim, o negócio é o seguinte, é isso. Mas custava às vezes o que para o profeta? Ele falava a verdade. Às vezes o que custava para ele? Teve um profeta lá, você sabe muito bem, que eles fizeram uma festa e colocaram a cabeça dele na bandeja. Teve um profeta lá que acabou desse jeito. Ele foi tentar falar um mandamento da Bíblia, né? Então, irmãos, eu não estou falando com você que você não pode pregar a verdade lá fora. Nós devemos pregar a verdade lá fora? Devemos, mas é perigoso. Entenda o que você está fazendo. Ah, mas quando eu fui ser crente para pregar a verdade. Ótimo. Mas seja uma pessoa madura e entenda o que isso significa. Não, irmão, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pregar a mentira. Aí ninguém vai criar problema e eu não vou perder meus amigos. Eu não posso perder meus amigos, porque eu gosto de sair com eles no shopping. Você não está entendendo, eu não posso perder meus amigos. Eu vou chegar na escola lá, eu vou ficar sentado sozinho lá na hora do recreio. Ninguém vai querer sentar perto de mim porque eu prego a verdade. Irmãos, tem um preço. Tem um preço. A Bíblia ela diz, quem quiser seguir os passos do Messias certinho, na verdade, vai enfrentar as consequências. Mas vale a pena. Né? A Bíblia fala, mas vale a pena. Você acha que quantos amigos eu perdi? Irmãos, praticamente ninguém gosta de conversar comigo. E quando eu chego, as pessoas saem. E ele vai falar daqueles assuntos lá. Então, quer dizer, você acha que eu não perdi amigos? Eu sou o antissocial agora. Né? Eu sou a imagem do antissocial agora, porque
Se eu for numa rodinha ali, vai dar errado. Se eu chegar numa festinha aqui, ninguém entra. Ele vai mandar você tocar música evangélica, nossa, ninguém entra, vai estragar tudo. Irmão, se você for uma pessoa que sente amor de verdade por Iago, você não vai querer ficar só ouvindo a palavra dele, você vai querer praticar. O problema é na hora que você for ouvir, não tem problema. Se for só ouvir, irmão, é fácil. Você vai ouvir tudo dentro. Na hora de praticar, você não faz. Mas você vai virar uma espécie de antissocial. Vai virar uma espécie de antissocial. Se você notar nesse versículo aí, ele tem um mandamento que muita gente não percebe. Sabe o que está escrito aí? Repita. Você pode olhar aqui em Deuteronômio, você vai ver o versículo que está falando assim, ó, repita esse mandamento de manhã e de noite. Ah, por isso que os evangélicos não sabem. Por quê? Porque está escrito aqui que é para repetir isso de manhã e de noite, para que as pessoas da casa aprendam. Ah, eu sou o chefe da minha família, mas eu nunca repeti isso dentro de casa, minha família nunca aprendeu esse versículo. Irmãos, o povo da Bíblia, os bebezinhos deles nasciam sabendo esse versículo. Por quê? Porque desde a barriga da mãe ouvia a família falando, cantando. Israel, eu contei para vocês a história, gente, da Segunda Guerra Mundial, que eles levaram as crianças deles presas naquela guerra lá terrível. Quando chegou lá, aqueles campos assim, de concentração, os prisioneiros de guerra, tinha criancinha presa. Aí tinha os padres, né, os pastores protestantes, porque essa guerra, irmãos, tinha muito protestante envolvido. Inclusive a história fala que foi até os protestantes que elegeram Hitler. E ele usou um livro de Lutero, que era um líder protestante, onde tinha um trecho lá falando que o judeu é maldito. O povo da Bíblia. Bom, os apóstolos tudo era judeu, o Messias é judeu. Um livro de Lutero lá falando que o judeu é maldito, e diz que Hitler pegou esse livro e usou esse texto de Lutero falando que eles eram malditos, que tinha que matar eles. Olha que perigo, irmão. E nós estamos falando de protestantismo, nem é evangélico, nem é católico, é protestante, né? Diz que eles entraram na Segunda Guerra aí, que elegeram o próprio Hitler, né? Para fazer aquela bagunça lá. Aí chegaram no campo lá do prisioneiro, quem tinha lá? Criancinha. Aí os pais desesperados atrás das crianças. Aí o padre e os pastores que ficavam guardando as crianças lá, porque tinha que tomar conta das crianças lá da guerra, que ficou preso, né? Aí chegavam naquele pátio lá, eles caçando os filhos deles. Não, aqui os menininhos que tem aqui não tem não. É tudo cristão. As criancinhas que estão aqui não tem judeu não. Eu falei assim, não, por favor, deixa nós olhar. Não precisa olhar não, nós já conferimos já. Não, então deixa eu só fazer um teste rápido aqui. Cantou o chamado das criancinhas, começou a fazer assim, ó. Olha para você ver. Criancinha pequena. Ele chegou e falou assim, não, tudo bem, não vou insistir com você não, deixa eu só fazer um teste aqui. Não, o que você quer? Chama, aí as criancinhas começaram, lá, tá vendo? Não tem jeito dela ser crente. Não tem jeito de ser católica. Ela é judia. Ah, mas por quê? Porque a criança é judia, desde a barriga, ele está escutando esse mandamento. Repete esse versículo de manhã e de noite. Não está escrito aí em Deuteronômio? Você vai repetir isso de manhã e de noite. Então, se você morar numa casa, por exemplo, de alguém que está cumprindo esse mandamento, ele vai saber o que é o chamado. Ah, não, você está falando, o Messias falou que o versículo mais importante é o chamado. Eu conheço esse versículo, lá em casa todo dia fala ele, de manhã e à noite, canta esse versículo. Se você for no nosso grupo do WhatsApp, da nossa congregação, todo dia às 18 horas você vai ver a oração, eu canto o chamado. Então vai ser um versículo que você vai acabar gravando, igual fala o versículo. Grave esse versículo na mente. Então o mandamento do Deuteronômio, ele está dizendo assim, grave isso na mente e grave na mente dos seus filhos. Isso está escrito, gente. Como é que um pastor nunca ensinou isso para nós? Nós temos que gravar isso na nossa mente e na mente dos nossos filhos. Chamar. Ah, tem que ser repetido dentro de casa? Tem, em voz alta, de manhã e à noite. Todo dia, 18 horas, se você for no grupo do Zap da congregação, você vai ver. Eu faço a oração e coloco esse versículo, chamar. Mas aí ficou fácil. Aí ficou fácil o monoteísmo. Agora qualquer um sabe que é um só. Ué. O Messias repetiu, cantou isso aí. Tá? Lá em Filipenses fala que o Messias nem pensou em ocupar o lugar do Pai. O que significa ter a mesma natureza, irmãos? Ter uma unção máxima. Vocês lembram na hora que o Messias fala assim, Pai, assim como eu e você somos um, faz eles também ser um, igual nós. Quem lembra disso? O povo da igreja ser um só com o Pai, assim como o Messias é um só com o Pai. Gente, vocês estão vendo que esse negócio de adquirir um nível espiritual
que é o nível que o Pai tem, que é aquela natureza do Pai. Vocês estão vendo que o Messias tinha, e ele falou que é possível nós alcançar isso? Então não se trata do Messias ser do mesmo tamanho do Pai, é apenas ter a presença do Pai de maneira completa. Por exemplo, quando ele é chamado de Mashiach, significa, a palavra Mashiach, significa que ele recebeu o Espírito Santo. Espera aí, se eu receber o Espírito Santo, então eu também sou Mashiach, eu fui ungido? Fui ungido. Se você recebeu o Espírito Santo, você foi ungido com o Espírito Santo? Se você receber o Espírito Santo, você foi ungido com ele? Você, Gabriel? Foi. E essa unção chama-se Mashiach, a palavra Mashiach é isso, é ungido. Só que a unção que o Messias recebeu, ela é maior do que a de todos. Ele se tornou, por causa dessa unção, superior. Mas por quê? Porque ele é do mesmo tamanho do Pai? Não, ele recebeu do Pai poderes, através dessa unção, maiores do que qualquer pessoa recebeu. Qualquer profeta, qualquer anjo. Por isso que a gente diz que ele é o rei dos reis. Ou seja, ele está acima de todos os reis humanos e de todos os anjos. Então ele é rei dos reis, ele está acima de todos, né? Então esses títulos, irmãos, rei dos reis, Elohim forte, isso aí tudo é correto, está certo utilizar, entendeu? Agora, como que nós entendemos o Shema? É que não existe outro colocado do lado do Pai de forma igual, não tem. Então receber louvores, todos recebem, ser humano pode receber, isso aí é normal, os louvores, a baraká, que é a bênção em hebraico, né? Todos recebem. O rei, por exemplo, ele pode receber, alguém pode se ajoelhar diante do rei? É errado? Não. Então, por que nas Bíblias do Brasil, a gente não consegue aprender o Shema, não consegue aprender o monoteísmo? Porque na Bíblia tem uma palavra em grego, proskineu. E quando eles vão traduzir a Bíblia, como eles têm aquele ensinamento da Trindade na mente, aí eles veem a palavra proskineu, aí eles traduzem por adorar, mas essa palavra, ela pode ser traduzida por adorar ou reverenciar. Por exemplo, vamos supor que eu sou trinitariano, eu participei daquela reunião do Concílio Católico lá, daquele século III lá, e eu sou trinitariano, eu aceitei aquela doutrina da Trindade. Quando eu for traduzir a Bíblia, e eu vou ver uma palavra assim, proskineu em grego, falando do Messias, eu vou colocar adorar ou reverenciar? Se eu creio na Trindade. Adorar. E isso que confunde os evangélicos, eles, na Bíblia deles está escrito adorou o Messias. E chegaram e o adoraram. Então eu sempre achei que era adorar, por quê? Porque eu não sabia o original. Eu estudava a Bíblia em português, eu não sabia nada de hebraico e de grego. Então quando eu pegava minha Bíblia e colocava assim, e o adoraram, aí tem aquela parte do mendigo que chega próximo diante dele, aí a palavra está lá, é proskineu. Você pode traduzir por reverenciou, adorou, prostrou, qualquer tipo de palavra, né? Aí coloca adorou, aí você fala assim, então ele também pode receber adoração. Eu imaginava isso, por isso que eu nunca comentei nada, porque para mim, na minha Bíblia estava adorou. Por exemplo, a palavra proskineu, vou supor que você vai ler essa palavra em outros versículos. Abraão, ele chega na terra de Canaã e tinha um rei pagão. Abraão, seja o rei, e a palavra que está lá é a mesma. Você vai colocar lá, traduzir por adorou? Abraão adorou esse rei? E aí, vai dar problema, não vai? Por que nessa hora nas Bíblias em português eles colocaram reverenciou? Porque ia dar problema se traduzisse para adorou. Isso que eu falo com vocês que é um problema de tradução de Bíblia. Quando estavam diante de um rei humano, aí eles falaram assim, gente, vamos traduzir essa palavra por reverenciou, porque não pode receber adoração. Mas aí quando estava com o Messias, devido à Trindade, vão colocar adorando tudo. Tanto é que eles colocam lá até numa passagem que nem poderia ter colocado adorou, eles colocam adorou. Aquela parte que o soldado chega lá e dá uma porretada na cabeça do Messias, quem lembra disso? Colocou uma capa vermelha, tampou, profetiza para nós, dá uma palavra, e o adoraram. A palavra ali era para ser traduzida por faziam reverências. Então as Bíblias em português que colocou faziam reverências, está correto, porque eles não iam adorar ele, eles estavam zombando dele. Aí o desespero daquele negócio da Trindade, de traduzir todas as palavras proskineu para adorou, colocou adorou no lugar errado. Um lugar que nem era para colocar adorou, colocou adorou. Porque aquele soldado romano batendo nele, né? Eles iam adorar de verdade? Não, colocaram lá traduzido por adorou em algumas Bíblias, né? Então, irmãos, esse é o estudo. É claro que isso aqui, irmãos, é um resumo, mas é muita coisa que a gente deveria olhar. Quem tem mais dúvida aí, ó? Vamos ver, alguém que não falou ainda. Eu acho o seguinte, o Filho de Deus não tem ciúmes de adorar ele, é o meu pensamento.
porque ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E Jesus agradou tanto, Yeshua agradou tanto a Deus com a obediência, a morte na terra aqui, nessa vida emprestada que ele teve, que o pai dele falou assim: eu vou colocar meu Espírito Santo sobre você. É um filho que tanto me agrada. Então, várias bênçãos, várias curas, várias orações foram emprestadas no nome do Filho e derramou bênçãos na terra. Então, quer dizer, eu vou ao Pai. É lógico que ele não vai deixar de adorar o Criador, né? O Deus eterno, criou o céu, a terra, o mar, as aves do céu, todos nós, o Filho, que já morar com ele. Então, Deus não tem ciúmes dele e o Filho não tem despeito de falar: meu Pai é o Rei, é o Criador e eu vou tomar o lugar dele. Não existe. Então, assim, o amor é tão grande que ele unificou. Está o Pai, está o Filho. Eu creio assim. Às vezes eu estou prestando um culto a Jesus Cristo, Deus, não, tá, é a mesma coisa, vai rebater tudo para mim. Tipo uma prestação de contas, eu creio assim, de tanto amor, que o homem na terra faz muita bagunça. Tem muita doutrina, muita versão para enganar, para fazer bagunça. Então, assim, se eu dobrar um culto assim em cima do Filho, vai tudo rebater para o Pai. Que a intenção é boa. É melhor aí do que uma santa, do que qualquer anjo comum aí, famoso. Mas eu creio que funciona essa parte. Sim. Irmãos, quem mais? Abner, eu também quero. Levantou? Porque só quem não falou. Essa questão que Paulo eu acho interessante, porque fala que como todas as coisas forem sujeitadas ao Filho, ele, depois de tudo isso que for sujeito, ele vai se sujeitar ao Pai. Aí eu queria saber se essas adorações enganosamente dedicadas ao Filho também não seriam dedicadas ao Pai nesse momento, onde ele entregasse tudo que ele foi sujeitado ao Pai, se prostrando a ele. Nós podemos tirar essa dúvida em um versículo que está em Apocalipse. Irmãos, em Apocalipse nós temos um versículo muito interessante. Por quê? Porque o anjo que aparece ali, que é complicado você conseguir entender o que significa. Por quê? Porque a palavra anjo, ela é espírito ou mensageiro. Então, quer dizer, poderia ser o espírito do Messias que apareceu ali? Poderia. Por que poderia, irmãos? Porque quando Pedro estava preso e ele aparece na porta, teve uma pessoa que falou assim: isso é o espírito de Pedro, ou seja, Pedro não está aqui, isso é apenas o espírito dele, ou seja, o anjo dele. Então o texto é traduzido assim: o anjo de Pedro. Então em Apocalipse, nós podemos tirar essa dúvida aí que o irmão Marcos e o irmão Abner colocaram. Essa questão do Pai abrir uma exceção. Por quê? Por que seria uma exceção, irmãos? Porque ele já deu o mandamento: adore somente a mim. Ele deu o mandamento em Deuteronômio: adore somente a mim. Então, se ele, igual o irmão Marcos falou, eu acho que ele não se importa de quebrar o mandamento. Seria uma exceção que ele abriria para a pessoa, não seria? O Messias pensou em ocupar esse lugar de receber adoração? O que fala lá em Filipenses? O Messias nem passou pela coisa do Messias receber a adoração. Agora, tem um versículo em Apocalipse que pode tirar a nossa dúvida aqui, tanto do irmão Márcio quanto no caso, a dúvida é só do Nath. O irmão Márcio falou que tem uma ideia, é a opinião dele já formada. Mas no caso dele parece que é dúvida, né? Vamos colocar então o versículo de Apocalipse para ver se eu tiro essa dúvida. Em Apocalipse, tem um versículo que nós não sabemos se é um outro anjo ou se é o espírito de Yahushua, que é também chamado de anjo, que é a forma espiritual. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que ele está sentado lá no trono lá em cima, que ele está sentado do lado direito de Yahweh. Se ele aparecer aqui, é o anjo dele, é o espírito dele ou é ele próprio? Acredito que hoje o espírito dele. Ele está sentado lá. Ele continua sentado lá. Então o que apareceu aqui foi o anjo dele, correto? Por que eu estou falando isso com vocês, irmãos? Porque em Apocalipse tem um versículo que o anjo que estava ali sendo revelado para João, em Apocalipse, que fala que tinha chamas de fogo, muitas coisas que parecem que representam o Messias mesmo. As características ali, olhos de chama de fogo. Ele fala o seguinte: não faça isso, ele repreende João. Por quê? Porque ele percebeu que João queria ajoelhar-se com a intenção de reverenciar ou adorar? Adorar. Então, nesse versículo de Apocalipse, ele repreende. Quer dizer que não podia fazer isso, adorar não podia. Então, quer dizer, se aquele anjo ali, que nós não sabemos se era o próprio Messias ou se era alguém a serviço dele, se ele repreendeu ele e falou que ele não podia fazer aquilo, e ele usa um argumento. Então, no texto em Apocalipse, você vai ver o motivo pelo qual ele não podia fazer isso. Qual que era o motivo
pelo qual ele não poderia prestar avodá, serviço de adoração exclusiva, para ele ali. O anjo explica no versículo, ele fala, porque eu também sou um adorador de Yahweh. Esse é o motivo. Quando você lê na sua Bíblia, você não pode fazer isso porque eu sou conservo seu, significa, eu também sou um adorador de Yahweh. Ou seja, nós teríamos que encontrar na Bíblia algum versículo que mostrasse que Yahushua também é um adorador de Yahweh. Nós vamos lá para o João capítulo 4. Quem consegue achar para nós? A Bíblia nos diz que tudo que a gente fizer, por obras ou por palavras, seja feito em nome de Yahushua. Por isso abrimos o culto no nome do Filho e encerramos, depois da bênção sacerdotal, e a gente fala assim, está encerrado em nome de Yahushua. Até mesmo nas nossas orações, a gente faz a oração para o Criador, mas também encerramos, pelo menos foi ensinado a gente desde pequeno, para mim e para muitos aqui, em nome de Yahushua, porque a gente sempre a gente usa esse texto, tudo que a gente fizer por obras ou por palavras, seja feito em nome de Yahushua, mas existe. Porque ele é o caminho, o intermediário. Então, manter, porque uma vez eu estava conversando com a Esther e a gente não finalizou o assunto. Manter as nossas orações ainda em nome de Yahushua é correto. Você tem que fazer essa finalização nas coisas que você faz, oração, tudo que você faz, né? Você vai manter essa finalização com o nome dele, por quê? Porque o nome dele é o caminho. Por exemplo, você está orando ao Pai aqui. Se eu não usar eu falando isso, me dá isso, em nome, se eu não fizer essa parte, vai funcionar a oração? Não vai. Por quê? Porque ele é a parte que vai caminho. Essa parte que ele fala assim, conversando com o pai, em nome de... Quando você fala em nome de Yeshua, é para você poder entregar, senão você não entrega. Por quê? Porque ele não recebe sem o nome dele. Gente, quem consegue responder aí, por que ele não recebe se você não finalizar com o nome de Yeshua? Por que ele não recebe? Por causa do versículo que a gente leu anteriormente. Talvez eu vou falar uma coisa que vocês nunca ouviram. O nome dele é o sangue. Vocês sabiam disso? Vou dar um exemplo para vocês. Quando eles estavam no templo sagrado fazendo o serviço, adoração, o que eles tinham que oferecer? O cordeiro. Sempre oferecia? O sangue. Sangue. Pode guardar essa palavra. Dam, em hebraico, sangue. Eles tinham que oferecer o sangue. Irmão, ele era adorado com sangue. Yahweh sempre foi adorado com sangue. Eles faziam aquela adoração, lá tinha o Hazar, que eram os músicos, que faziam a adoração. Quando ia entregar, tinha que ter o sangue. Sabe o que acontecia se eles chegassem lá sem o sangue? O sangue nada mais é do que o nome dele. Por isso que você está fazendo a oração aqui, Pai, me ajude. Você está orando para quem? Para o Pai. Mas no final o que você fala? Em nome, tudo só abre com o sangue. Tudo. Você vai batizar uma pessoa para ele entrar na vida eterna. Você fala o quê? Batiza em nome? Tem que ter um nome para abrir. Por isso que no batismo você fala, em nome de Yahushua. Então quer dizer, ele está pedindo para o Pai salvar ele. No batismo é assim. Geralmente quando eu vou celebrar o batismo, a pessoa fala assim, salva-me, Yahweh. Então quer dizer, ele está fazendo aquilo ali, pedindo ajuda para ser salvo por Yahweh. Por quê? Porque o versículo diz que todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. Então geralmente quando a pessoa vai batizar, eu explico para ela, todo aquele que invocar o nome dele, Yahweh será salvo. Então quem está salvando? O Salvador é Yahweh. O nome de Yahushua é salvação de Yahweh. Então quer dizer, Yahweh salva. Aí depois para ele receber, o que você fala? Em nome. Você vai ser batizado, você vai ser o quê? Introduzido na salvação. Mas você vai ter que ter em nome de Yahushua, senão não recebe. Entenderam essa parte que a gente fala em nome? Louvor que você vai fazer, tudo você fala assim, recebe nossos louvores, você está conversando com o Pai, recebe nossos louvores, nossa adoração em nome de Yahushua. Quando você fala em nome de Yahushua, ele recebe. Aí ele recebe. Se for outro, aí não dá. Sangue, só isso aí. Agora, o ponto que eu quero mostrar para vocês é que o versículo de Apocalipse é um versículo interessante. Por quê? Porque nós podemos perceber que ele não aceitou. Ele recusou. Ele falou assim, isso não é certo não. Mas então eu vou perguntar para você. Se você está me falando que não é certo eu fazer essa adoração exclusiva aqui, ele viu que ele queria adorar como se fosse Yahweh. Aí ele falou, isso não pode. Ele falou assim, agora, já que você me falou que não pode, lá está escrito em Apocalipse 22, já que você falou que não pode, eu quero que você me explique o porquê. Lá no versículo 2 explica, porque eu também sou um adorador. Mas peraí, como é que eu vou adorar alguém que adora Yahweh? Por exemplo, Yahweh está lá, no centro.
recebendo a adoração. Tem outra pessoa do meu lado adorando. Aí eu vou adorar. Não, eu também estou adorando ele. Entendeu o que o anjo falou? Não pode, eu também estou adorando ele. Eu também sou adorador. E agora nós vamos ver no versículo, no capítulo 4 de João, que é um adorador de árvore também do mesmo jeito. Ele mesmo fala, nós adoramos. Você vai ver que ele é um adorador. Versículo 1. Capítulo 4 você vai encontrar. (17, 18, 21). Espera aí, vamos ver. 22. Quem achou 22? Versículo 22, pode ler. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a vida vem do judeu. Irmãos, ele fala nós adoramos, ou seja, ele também. O versículo 22, você leu? A salvação vem dos judeus. Versículo 22? Olha o 21 que ele vai falar quem deve ser adorado. 21. Disse-lhe Yahushua, mulher, crê-me que a hora vem, e que neste monte nem em Jerusalém adorais ao Pai. Vós adorais e não sabeis. Nós adoramos e sabemos, porque a salvação vem dos Yahudim. Então ele cita o Pai no versículo 21, não é isso? Ele cita o Pai no versículo 21. Se ele cita o Pai no versículo 21, então a pessoa que ele está sempre dizendo que deve ser adorada aqui, ele adora o Pai, ele abre. Então no versículo 22 ele fala assim, ó, vocês não sabem quem vocês não conhecem. Então quando ele critica, quando ele fala o erro deles na adoração, ele está falando com uma pessoa israelita. Irmão, se o israelita não sabia adorar direito, quanto mais nós gentios. Aquela mulher que estava conversando era uma israelita, de sangue. Se ela não entendia direito quem ela estava adorando, e ele falou assim, nós entendemos, nós conhecemos que nós adoramos. Então quer dizer que o Messias também adorava. Ele é um adorador de árvore? É. Nesse versículo ele está falando que é. Então lá em Apocalipse o anjo está falando que o motivo pelo qual você não pode adorar alguém junto, como se ele fosse árvore, é porque ele era um servo, ele era um adorador também. Né? Agora, quando você está cantando, igual ela perguntou, na minha música eu cito um versículo que fala do Messias, não tem problema nenhum. Você está apenas mencionando o Messias, eu posso falar sobre o Messias na música, claro, gente. Né? Agora, sobre a questão musical, que eu falei com vocês há muito tempo atrás. Gente, aqui, cada um tem a liberdade de agir. Nós não podemos interferir. Ah, mas você vai ficar fiscalizando qual músico? Nada disso, nunca teve isso aqui. Você pode observar que o pessoal cantou aqui toda a vida. Eles usavam o nome que eles queriam na música e ninguém nunca incomodou. Por quê? Porque o momento do louvor é um momento sagrado. Você que está entregando aquela música, do louvor, você tem que ficar à vontade para fazer o que você acha certo. Entendeu? Eu não acho certo interferir. Eu deixo a pessoa à vontade. Agora, eu acho certo mostrar para a pessoa algo que ela não está vendo. Por quê? Porque tudo que você aprende na vida é para você aperfeiçoar a sua vida. Se você estiver num caminho que ele for errado, por exemplo, no Romanos, você vê que se você fizesse quebra de mandamento, cai em maldição da sua família. É perigoso, não é? Ué, eu não sabia disso não. Então quer dizer que os problemas que caem na minha família pode ser maldição de quebra de mandamento? Pode, irmão. É por isso que a gente chega aqui e avisa. Ah, mas agora que eu vou, como eu sei que você não me avisou que uma maldição chegou na minha casa lá e pode ser mandamento, você não me ensinou mandamento. Por isso que nós ensinamos o mandamento. Ô gente, o jeito certo é esse aqui. O caminho certo é esse aqui. Gente, tinha um povo que chegou lá e os leões começaram a comer eles. Aí o rei ficou doido, né? Gente, o que está acontecendo? O leão está comendo o povo. Gente, é porque o povo está quebrando os mandamentos de árvore. É o povo gentil que eles colocaram lá para fazer parte, né, do povo. Aí eles foram fazer parte do povo. Só que deu errado, porque eles chegaram lá quebrando o mandamento, fazendo coisa errada. Vai vir maldição. Aí os leões começaram a comer eles, nos caminhos lá que eles passavam, chegavam comigo. Então, a maldição, gente, é uma coisa que ninguém explica. Ah, aconteceu um negócio na minha casa lá. E agora? Eu vou ficar revoltado. Eu vou ficar revoltado com o Iago. Irmão, a desgraça chega na nossa casa e às vezes a gente quer ficar revoltado com o Iago. Mas nós sabemos que a desgraça está ligada ao que nós escolhemos. Por exemplo, quando você escolhe um caminho, ele não te obrigou. Ele falou, não vai por aí. Mas nós somos teimosos, não somos?
vai dar errado. E avisa, não avisa? Depois ele vai querer pôr a culpa nele? Não, mas você é mau. Você é mau. O filho de Faraó nos braços. Eu assisti o filme, é triste. É triste, não veio uma praga lá. A praga era tão terrível, tão maldita, que matou o bebê. Não sei se era um menino desse tamanho, não sei que tamanho estava não. Matou o bebê e ele veio, no filme, né? Ele veio. Oh, Moisés, o senhor dormia mal. Ele ficou tão desgostoso, porque tem coisa, irmão, que por mais que a pessoa seja forte, ela abala. O Faraó era um homem muito bruto. O Faraó era tão bruto que ele chegou assim, ó, na sala dele, ninguém entrava na sala dele. Moisés apareceu lá na porta, lá, não manda outra pessoa, não manda eu não, outra pessoa. E Aaron ficou bravo com ele. Você ia quebrar. Ele ficou bravo com ele, mas ele não queria não. Ele não queria, não, escolha uma pessoa, qualquer pessoa. Aí ficou bravo com ele. Ele começou a dar desculpa para Iago, não tem jeito de dar desculpa para ele, não tem gente. Ele começou a dar desculpa para Iago. Não é porque eu não sou bom para falar, não. Eu não sou uma pessoa que fala bem, né? Que é a pessoa que dá palestra, né? Eu não sou bom. Quem que faz a boca do ser humano? Você está discutindo comigo? Quer dizer, eu que faço com quem faz a boca do ser humano. Ele não queria ir, porque ele está na sala. Ele era bravo. Quando eles chegaram lá, na sala dele, abriu o portão com Moisés e o irmão dele, Arão. Assim diz Yahweh, o Elohim dos Hebreus. O Faraó é bruto, eu não conheço esse não. Pode você ver que grosseria. Quem é? Quem? Yahweh, não conheço esse não. E eu também não vou deixar ninguém sair daqui não. Olha para você ver, ele era bruto, mas quando morreu o menininho aqui. Não, Moisés, você vai morrer. Ele ficou, acabou com ele. Era tudo que ele tinha. Eles acreditavam que aquele filho ali era o futuro do Egito, do Império. Moisés, você não morria não. Aí tem um filme lá que coloca até pedindo para orar. Moisés, ora para ver se volta aqui. Então ele fica com dó. Mas infelizmente, irmãos, na hora de seguir o caminho errado no pecado, a pessoa quer seguir. Né?